Ela chegou na porta da mansão encharcada pela chuva, com a filha pequena nos braços e um prato de doces tremendo na mão. Estava desesperada, sem dinheiro nem para o leite da criança. Quando o milionário abriu a porta e viu aquela mãe implorando por uma chance, ele disse algo que ela jamais esperaria ouvir. Você não vai só vender doces aqui. Você vai morar comigo. Carla acordou naquela segunda-feira com o estômago embrulhado de nervoso. Não era fome, porque fome ela já conhecia bem. Era aquele aperto que vem quando você sabe que não tem mais saída. Olhou para o lado e viu Sofia ainda dormindo, toda encolhidinha na cama que elas dividiam. A menina estava mais magra. Carla percebia isso todo dia. As roupinhas ficando frouxas, o rostinho mais miúdo. Levantou devagar para não acordar a filha e foi até a geladeira. Abriu e fechou na mesma hora. Vazia. Só uma garrafa de água pela metade e um pote de margarina que já estava acabando há uma semana. No armário, restavam 3 ovos, um punhado de farinha e açúcar que ela vinha economizando como se fosse ouro. Mamãe! Sofia chamou da cama, com aquela vozinha rouca de quem dormiu mal. Oi, meu amor, bom dia! Carla forçou um sorriso e voltou para perto da filha. Posso tomar leite hoje? A pergunta acertou Carla como um soco no peito. Sofia fazia essa pergunta todo dia. E todo dia Carla prometia que amanhã teria. Mas os amanhãs estavam acabando junto com o dinheiro. Hoje não, princesa. Mas a mamãe vai sair para trabalhar e quando voltar, a gente vai ter leite, tá bom? Sofia assentiu. Mas Carla viu nos olhinhos dela que a menina não acreditava mais nessas promessas. E isso doía mais que a própria fome. Carla foi até o fogão e decidiu fazer doces com o que restava. Era sua última cartada. Misturou os ovos com o açúcar, bateu com um garfo velho até formar uma massa meio inconsistente. Não tinha fermento, não tinha leite, não tinha nada do que uma receita de verdade pedia. Mas tinha amor, tinha desespero e tinha uma filha que precisava comer. Enquanto os doces assavam no forno, Carla olhou pela janela. Chovia forte, daquele jeito que parece que o céu está chorando junto com você. Sofia começou a tossir, uma tosse seca que vinha aparecendo nos últimos dias. Mamãe, estou com frio. Carla pegou a única blusa de frio que tinham e colocou na filha. Estava pequena, mas ia ter que servir. Quando os doces ficaram prontos, ela os colocou num prato e cobriu com um paninho limpo. Vamos sair, meu amor. A mamãe vai vender esses doces e depois a gente compra coisas gostosas. Posso ir junto? Carla queria dizer não. Queria deixar Sofia em casa, quentinha, longe da chuva e da humilhação que sabia que ia enfrentar. Mas não tinha com quem deixar a menina. Era só ela no mundo inteiro. Pode sim, mas fica bem juntinho da mamãe, tá? Saíram na chuva, Sofia grudada na cintura de Carla, que segurava o prato de doces com uma mão e protegia a filha com a outra. A primeira casa que bateram, uma senhora olhou pela janela e nem abriu a porta. Fez sinal de não com a cabeça e fechou a cortina. Na segunda casa, um homem abriu a porta, olhou para elas pingando na calçada e disse: Não quero nada, e não venham mais aqui perturbar. Na terceira, uma mulher gritou de dentro: Vai embora daí! Gente assim só quer aplicar golpe. Sofia começou a tremer. Não sabia se de frio ou de medo. Carla sentia as lágrimas misturando com a chuva no rosto. Já tinham batido em 8 casas. Ninguém nem olhava direito para os doces. Viam 2 pessoas molhadas, pobres, e logo fechavam a cara. Mamãe, posso sentar um pouquinho? Estou cansada. Carla olhou ao redor. Não tinha onde sentar. A chuva estava cada vez mais forte e Sofia cada vez mais pálida. A tosse da menina estava piorando, saindo do peito de um jeito que assustava. Aguenta só mais um pouquinho, minha vida. A mamãe promete que a gente vai conseguir. Mas Sofia estava ficando mole nos braços dela. A menina tentava andar, mas as perninhas não obedeciam direito. Carla percebeu que a filha estava passando mal de verdade. Não era só cansaço. Era fome, era frio. Era o corpinho pequeno pedindo socorro. Foi quando ela viu a mansão. Uma casa enorme, com um portão bonito e um jardim que mesmo na chuva parecia saído de revista. Carla hesitou. Gente rica geralmente tratava pobre pior ainda. Mas Sofia estava quase desmaiando nos braços dela. Meu Deus, me ajuda.
Ela sussurrou olhando para o céu. Faz essa pessoa ter um coração bom. Apertou a campainha com a mão tremendo. Sofia estava tão molinha que Carla teve que segurar ela firme para não deixar cair. O prato de doces estava encharcado, mas ela segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Passos se aproximaram do outro lado da porta. Carla respirou fundo, tentou arrumar o cabelo molhado e limpou o rosto. Queria parecer apresentável, mas sabia que estava um desastre. Roupa velha, sapato furado, cabelo escorrendo. Mas era o que tinha. A porta se abriu e um homem apareceu. Alto, bonito, com cara de quem nunca passou necessidade na vida. Ele olhou para elas e Carla viu nos olhos dele o mesmo julgamento que via em todo lugar. Mas havia algo diferente também. Uma surpresa, talvez um pouco de preocupação. Boa tarde, Carla disse, tentando firmar a voz. Eu estou vendendo doces. São caseiros, feitos com muito carinho. O senhor não gostaria de comprar? O homem olhou para o prato molhado, para Sofia quase desacordada no colo dela, para a chuva que não dava trégua. Vocês estão encharcadas, ele disse. E na voz dele, Carla não ouviu nojo. Ouviu preocupação. A gente está acostumada, Carla mentiu, tentando sorrir. Os doces são muito bons, senhor. Só R$5. Sofia tossiu forte e o corpinho dela tremeu todo. Carla sentiu o pânico subir pela garganta. A menina estava realmente passando mal. Por favor. A voz de Carla saiu quebrada. Minha filha precisa comer. A gente não comeu desde ontem. Eu trabalho, eu me esforço, mas está difícil. Só preciso de uma chance. O homem olhou nos olhos dela e Carla viu que ele entendeu. Entendeu que não era golpe. Não era preguiça. Era desespero puro de uma mãe tentando salvar a filha. Entra aqui dentro, ele disse abrindo a porta. Agora. Carla hesitou. Senhor, eu só quero vender os doces. Sua filha está doente. Vocês duas estão molhadas e com frio. Entra logo antes que ela piore. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém se preocupou com elas de verdade. Carla entrou na casa, ainda sem acreditar, segurando Sofia que mal conseguia manter os olhinhos abertos. Senta aqui, o homem indicou um sofá. Vou buscar toalhas e um remédio para a menina. Quando ele saiu da sala, Carla olhou ao redor. Tudo era bonito, limpo, caro. Ela se sentiu ainda mais deslocada, pingando água no sofá de couro. Mas Sofia precisava de ajuda, e pela primeira vez em muito tempo, alguém estava oferecendo sem pedir nada em troca. O homem voltou com toalhas, um termômetro e um remédio infantil. Como ela se chama? Sofia, Carla respondeu, envolvendo a filha na toalha macia. E você? Carla. Eu sou Marcos. Vamos ver se a Sofia está com febre. Ele foi gentil com a menina, falou baixinho, mediu a temperatura com cuidado. Sofia olhou para ele com curiosidade, como se não estivesse acostumada com carinho de homem. Febre baixa, Marcos disse, mas ela precisa de comida quente e descanso. O Carla começou a chorar sem conseguir parar. Era alívio, era vergonha, era gratidão, tudo misturado. Obrigada, ela conseguiu dizer entre as lágrimas. O senhor não sabe o que significa isso para a gente. Marcos olhou para ela com uma expressão que Carla não conseguia decifrar. Há quanto tempo vocês estão passando por isso? Alguns meses, desde que perdi o emprego na loja. Tentei arrumar outro, mas sem quem cuide da Sofia, é difícil. E o pai dela? Carla baixou os olhos. Sumiu quando soube da gravidez. Nunca mais vi. Sofia se aconchegou no colo da mãe, finalmente parecendo mais confortável. A casa era quente, o sofá era macio, e pela primeira vez em muito tempo ela não estava com frio. Posso te fazer uma proposta, Marcos disse de repente. Carla olhou para ele desconfiada. Que tipo de proposta? Preciso de alguém para cuidar da casa. Faxina, organização, talvez algumas refeições. Você teria um salário fixo e poderia morar aqui com a Sofia. Carla arregalou os olhos. Senhor, Pensa bem. Vocês teriam um teto, comida garantida, e a Sofia poderia se recuperar direito. Mas por quê? O senhor nem me conhece. Marcos ficou quieto por um momento. Porque eu sei o que é estar sozinho. E porque toda criança merece ter um lar. Carla olhou para Sofia, que finalmente estava dormindo tranquila no colo dela. Olhou para a casa bonita, para o homem que estava oferecendo uma oportunidade, quando todos os outros tinham fechado a porta na cara delas.
Eu aceito, ela disse, a voz ainda trêmula. Mas quero que saiba que sou trabalhadora. Não estou aceitando, por favor. Vou dar o meu melhor. Eu sei. Marcos sorriu pela primeira vez. Qualquer mãe que sai na chuva para alimentar a filha é uma guerreira. Naquela tarde chuvosa, 3 vidas mudaram para sempre. Carla e Sofia finalmente tinham encontrado um porto seguro. E Marcos descobriria que às vezes os anjos chegam molhados na nossa porta, carregando doces caseiros e um coração cheio de amor. Na manhã seguinte, Carla acordou pensando que tudo tinha sido um sonho. Mas quando abriu os olhos, estava numa cama de verdade, com lençóis limpos e cheirosos. Sofia dormia ao lado dela, respirando tranquila pela primeira vez em semanas. A menina não tinha tossido durante a noite inteira. Carla se levantou devagar, tentando não fazer barulho. A casa estava silenciosa, mas havia um cheiro de café vindo da cozinha. Ela desceu as escadas pisando nas pontas dos pés, ainda se sentindo uma intrusa naquele lugar bonito. Marcos estava na cozinha, mexendo numa panela. Quando viu Carla, sorriu daquele jeito que ela ainda não sabia se era genuíno ou educação. Bom dia. Como a Sofia passou a noite? Bem, muito bem. Obrigada por tudo, Sr. Marcos. Só Marcos. E não precisa agradecer. Fiz café e ovos mexidos. Sofia já acordou? Carla balançou a cabeça. Era estranho ter alguém se preocupando com elas, perguntando sobre a filha como se fosse natural. Ela deve estar acordando agora. Vai chamar ela. Criança precisa tomar café da manhã direito. Quando Carla voltou com Sofia, a menina estava mais esperta, com as bochechas menos pálidas. Ela olhou para Marcos com curiosidade, meio tímida. Oi, Sofia. Dormiu bem? Sofia acenou que sim, grudada na perna da mãe. Quer comer alguma coisa? Tem pão? Tem leite quentinho? Os olhos de Sofia brilharam quando ouviu a palavra leite. Carla sentiu o peito apertar de emoção. Quanto tempo fazia que a filha não tomava leite de verdade? Pode tomar leite, minha vida, Carla disse, a voz saindo meio embargada. Sofia se soltou da mãe e se aproximou da mesa. Marcos serviu um copo de leite morno e colocou na frente dela. A menina bebeu devagar, saboreando cada gole como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Está gostoso? Marcos perguntou. Muito. Sofia respondeu baixinho com um bigodinho de leite. Fazia tempo que eu não tomava leite. Carla viu Marcos ficar sério por um momento. Ele olhou para ela e nos olhos dele tinha uma pergunta que ele não fez. Não precisava. Carla sabia que ele estava imaginando há quanto tempo uma criança não tomava leite. Senhor, Marcos, Carla corrigiu. Sobre o trabalho que o senhor ofereceu ontem. Eu queria conversar direito sobre isso. Claro. Sofia, quer ver uns desenhos na televisão enquanto eu e sua mãe conversamos? Sofia olhou para Carla, que acenou que podia. A menina saiu correndo para a sala, animada com a ideia de assistir TV. Pode falar, Marcos disse, servindo café para Carla. Eu não quero que o senhor pense que estou me aproveitando da situação. Ontem eu estava desesperada, mas hoje eu consigo pensar melhor. E o que está pensando? Carla respirou fundo. Que eu não sei nada sobre o senhor. Não sei por que está fazendo isso por 2 estranhas. E tenho medo de que daqui uns dias o senhor mude de ideia e a gente fique na mesma situação de antes. Marcos ficou quieto, mexendo o café. É justo você ter medo. Eu também não sei muito sobre vocês. Então por que fez a proposta? Porque ontem à noite, enquanto vocês dormiam, eu fiquei pensando. Há 2 anos eu perdi minha esposa num acidente. Desde então essa casa virou um túmulo. Eu trabalho, venho para casa, durmo e no dia seguinte faço tudo de novo. Não tem vida aqui dentro. Carla viu a dor nos olhos dele. Era uma dor diferente da dela, mas era dor do mesmo jeito. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. O que eu quero dizer é que talvez a gente possa se ajudar. Você precisa de um trabalho e um lugar para morar. Eu preciso de alguém que traga vida para esta casa. E se não der certo? Então tentamos de outro jeito. Mas vamos tentar primeiro, não vamos? Carla olhou para a sala, onde Sofia estava sentada no chão, assistindo desenho e rindo baixinho. Fazia tanto tempo que não via a filha rindo. O que exatamente o senhor quer que eu faça? Limpeza geral da casa, organização, talvez algumas refeições. Tenho uma funcionária que vem 3 vezes por semana,
mas não é a mesma coisa que ter alguém morando aqui, cuidando das coisas. E o salário? Marcos falou um valor que fez Carla arregalar os olhos. Era mais do que ela ganhava na loja, e ainda por cima sem gastar com aluguel, luz, água ou comida. É muito, ela disse desconfiada. É o que eu pagaria para qualquer pessoa fazendo esse trabalho. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar claro. Sofia vem comigo para onde eu for. Se o senhor não aceitar isso... Carla, Marcos a interrompeu. Ontem, quando vi vocês na minha porta, não vi uma mulher e uma criança. Vi uma família. Nunca passaria pela minha cabeça separar vocês. A palavra família ecoou no peito de Carla. Há quanto tempo não se sentia parte de uma família? Desde que o pai de Sofia desapareceu, era só ela contra o mundo. Ela e a filha, sozinhas, lutando para sobreviver. Tem mais uma coisa, Marcos continuou. Sofia pode usar a piscina, pode brincar no jardim, pode ver TV quando quiser. Esta casa tem espaço de sobra e criança precisa de espaço. Carla sentiu as lágrimas chegando de novo. Por que está sendo tão bom com a gente? Porque vocês merecem. E porque ontem, quando vi Sofia doente no seu colo, lembrei de uma coisa que minha esposa sempre dizia. O quê? Que Deus às vezes coloca pessoas no nosso caminho quando a gente mais precisa. Talvez vocês tenham aparecido aqui porque era para ser assim. Sofia apareceu na porta da cozinha, interrompendo a conversa. Mamãe, posso brincar no jardim? Carla olhou para Marcos, que acenou que sim. Pode, meu amor. Mas não se afasta muito. Obrigada. A palavra tio saiu naturalmente da boca de Sofia. E Carla viu que Marcos ficou emocionado. Era como se a menina tivesse quebrado uma barreira que nem eles sabiam que existia. Então, Marcos disse quando Sofia saiu. Aceita a proposta? Carla olhou pela janela e viu a filha correndo no jardim, rindo, brincando como uma criança normal. Há meses Sofia não corria assim, não ria assim. A menina parecia ter renascido em apenas uma noite. Aceito, Carla disse. Mas quero que saiba que vou trabalhar muito. Não vou decepcionar a confiança que o senhor está depositando na gente. Eu sei. Vi ontem como você luta pela sua filha. Qualquer pessoa capaz de tanto amor é capaz de qualquer coisa. Eles apertaram as mãos, selando o acordo. Mas para Carla, era muito mais que um acordo de trabalho. Era uma nova chance de vida. Uma oportunidade de dar para Sofia tudo o que ela sempre quis dar, mas nunca conseguiu. Posso te fazer uma pergunta? Carla disse. Claro. Por que não tem mais ninguém morando aqui? Uma casa desse tamanho? Marcos ficou quieto por um momento. Depois que minha esposa partiu, afastei todo mundo. Amigos, família, funcionários. Queria ficar sozinho com a dor. Hoje percebo que foi um erro. Solidão machuca mais que a própria dor às vezes. Você fala como quem conhece. Conheço. Desde que o pai da Sofia foi embora, é só eu e ela. Tem noites que eu chorava escondida para ela não ver, me sentindo completamente sozinha no mundo. Eles ficaram em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Duas pessoas feridas pela vida que se encontraram no momento certo, na hora certa. Sabe o que eu acho? Marcos disse. O quê? Que às vezes a vida tira coisas da gente para poder dar outras melhores. Carla sorriu, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Espero que seja verdade. Vamos descobrir juntos. Sofia voltou correndo para dentro, toda suada e feliz. Mamãe, tem flores lindas no jardim e uma árvore enorme que dá para subir. Cuidado para não se machucar, minha vida. Tio Marcos, posso subir na árvore? Marcos olhou para Carla, pedindo permissão com os olhos. Ela acenou que sim, ainda se acostumando com alguém se preocupando com a opinião dela sobre a filha. Pode sim, mas só com cuidado, tá bom? Sofia abraçou as pernas de Marcos com tanta força que ele se desequilibrou um pouco. Obrigada, tio. Você é muito legal. Carla viu os olhos de Marcos se enchendo de lágrimas. Era como se ele estivesse redescobrindo o que era receber carinho inocente, amor puro de criança. Naquele momento, os três souberam que estavam começando algo especial. Não sabiam ainda que era amor. Não sabiam que iam virar família de verdade. Mas sabiam que, pela primeira vez em muito tempo, não estavam mais sozinhos no mundo. Sofia correu para o jardim de novo. E Carla ficou na janela observando a filha brincar.
Marcos se aproximou e ficou do lado dela, também olhando. Ela está feliz, ele disse. Sim. Fazia tempo que eu não via ela assim. E você? Está feliz? Carla pensou na pergunta. Felicidade era uma palavra que ela havia esquecido o significado. Mas olhando para Sofia correndo livre, sabendo que elas tinham um teto, comida garantida e alguém que se importava, talvez felicidade fosse exatamente isso. Estou, ela respondeu. Pela primeira vez em muito tempo estou. Semanas havia se passado desde que Carla e Sofia se mudaram para a casa de Marcos. A rotina estava se formando devagar, mas Carla ainda acordava todos os dias, achando que ia descobrir que tudo era um sonho. Sofia ainda estava se adaptando, mas aos poucos perdia a timidez inicial. Mamãe, posso tomar café da manhã com o tio Marcos hoje? Sofia perguntou numa manhã de quinta-feira, já vestida e penteada. Pode sim, minha vida, mas só se você comer tudo direitinho. Sofia saiu correndo para a cozinha e Carla ficou se arrumando para começar o trabalho. Tinha combinado com Marcos que ia limpar a casa toda, organizar os cômodos que estavam abandonados há 2 anos e preparar algumas refeições. Era muito trabalho, mas ela estava determinada a mostrar que merecia a oportunidade. Quando desceu para a cozinha, encontrou uma cena que fez seu coração apertar de emoção. Marcos estava sentado à mesa com Sofia, ensinando ela a cortar o pão francês. Assim, ó, devagar para não se machucar. Consegui! Sofia gritou, toda orgulhosa do pedaço de pão que havia cortado torto, mas cortado. Conseguiu sim! Agora passa a manteiga! Carla ficou parada na porta, observando. Fazia tanto tempo que Sofia não tinha uma figura masculina por perto. Alguém que tivesse paciência para ensinar coisas simples. O pai dela nunca se interessou por esses momentos. E depois que foi embora, era só Carla para tudo. Bom dia, ela disse entrando na cozinha. Mamãe, olha, eu cortei o pão sozinha. Vi sim, que orgulho. Você está ficando uma moça muito esperta. Marcos serviu café para Carla. Sofia estava me contando que gosta de desenhar. Amo desenhar. Sofia falou com a boca cheia de pão. Mas meus lápis acabaram. Carla sentiu aquela pontada de culpa familiar. Mais uma coisa que não conseguia dar para a filha. Quando a mamãe receber o salário, a gente compra lápis novos, tá bom? Tenho uma ideia melhor, Marcos disse. Que tal se a gente fosse comprar hoje? Sofia pode escolher os lápis que quiser. Sofia quase engasgou de tanta animação. Sério? Posso escolher? Carla hesitou. Marcos, você não precisa ir... Quero. E além disso, preciso sair para resolver umas coisas no banco. Sofia pode ir comigo, se você deixar. A menina olhou para Carla com aqueles olhinhos brilhando de esperança. Como dizer não? Sofia quase nunca saía de casa, quase nunca tinha passeios. Pode ir, mas você obedece tudo que o tio Marcos falar, tá bom? Prometo. Posso levar meu desenho para mostrar para ele? Pode sim. Sofia saiu correndo para buscar os desenhos, e Carla ficou sozinha com Marcos. Obrigada, ela disse baixinho. Você não sabe a felicidade que está dando para ela. Estou dando para mim também. Fazia tempo que eu não me sentia útil para alguém. Como assim? Marcos mexeu no café pensativo. Depois que minha esposa partiu, eu meio que parei de viver. Trabalho com investimentos, compro e vendo empresas, mas virou só números numa tela. Não converso com ninguém, não faço nada que me dê prazer. Mas com vocês duas aqui, a casa voltou a ter vida. Carla sentiu uma estranha sensação no peito. Era gratidão, mas era algo mais também. Marcos não era só um patrão generoso. Era um homem bom, solitário, que estava tentando reconstruir a vida dele também. Sua esposa. Vocês eram casados há muito tempo. 10 anos. Nos conhecemos na faculdade, casamos cedo, eram os planos dela. Queria constituir família, ter filhos. A voz de Marcos falhou um pouco. Nunca conseguimos ter filhos. E agora ela não está mais aqui. Sinto muito. Deve ser muito difícil. É. Mas ter vocês aqui está me ajudando a lembrar que a vida continua. Sofia voltou correndo com uma pilha de desenhos nas mãos. Tio Marcos, olha, este aqui é de uma família feliz. Marcos pegou o desenho e Carla viu os olhos dele se encherem de lágrimas. No papel, Sofia havia desenhado 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher morena, um homem alto e uma menina pequena. Em cima, estava escrito com letras tortas:
Minha nova família. Está lindo, Sofia, Marcos disse, a voz embargada. Posso guardar? Claro, fiz para você. Carla sentiu as próprias lágrimas chegando. Sofia havia encontrado em Marcos a figura paterna que sempre faltou na vida dela. E Marcos estava descobrindo que cuidar de uma criança preenchia um vazio que ele nem sabia que tinha. Então, vamos ao passeio? Marcos perguntou, limpando discretamente os olhos. Vamos. Sofia pulou de alegria. Eles saíram, e Carla ficou sozinha na casa pela primeira vez. Andou pelos cômodos, ainda impressionada com o tamanho de tudo. Era uma casa para uma família grande, mas só Marcos morava ali. Devia ser muito solitário. Começou a limpeza pela sala. Tirou todos os objetos dos móveis. Passou pano em cada um com cuidado. Eram coisas caras, delicadas. Fotos de Marcos com uma mulher loira e bonita, que devia ser a esposa. Carla observou as fotos com curiosidade. Eles pareciam felizes. A mulher tinha um sorriso largo, abraçava Marcos com carinho genuíno. Enquanto limpava, Carla se pegou imaginando como seria viver ali de verdade. Não como empregada, mas como família mesmo. Sofia brincando no jardim todos os dias, tomando café da manhã com Marcos, indo na escola, tendo uma vida normal de criança. E ela? Como seria ter alguém para dividir as preocupações, alguém para conversar à noite, alguém que se importasse de verdade com o bem-estar da Sofia? Para com isso, Carla. Ela falou para si mesma. Você é a faxineira. Não inventa coisas na sua cabeça. Mas era difícil não inventar quando Marcos tratava elas com tanto carinho. Quando perguntava sobre o dia de Sofia. Quando se preocupava se Carla estava cansada. Quando olhava para elas como se fossem importantes. O telefone tocou, interrompendo os pensamentos dela. Carla hesitou. Será que devia atender? Alô? Quem é que está falando? Uma voz de mulher, meio ríspida. Eu sou Carla. Trabalho aqui na casa. Trabalha como? Marcos não me falou de funcionária nova. Eu cuido da limpeza e organização. Ah, onde ele está? Saiu para resolver umas coisas. Quer deixar recado? Fala para ele que a Fernanda ligou. Sou cunhada dele. E outra coisa, que tipo de funcionária é você? Carla não entendeu a pergunta. Como assim? Mora aí na casa? Moro sim, senhora. Silêncio do outro lado. Entendi. Fala para ele me ligar urgente. A mulher desligou sem se despedir. Carla ficou com uma sensação estranha. Havia algo na voz da tal Fernanda que não era legal. Como se ela tivesse ficado incomodada de saber que Carla morava ali. 2 horas depois, Marcos e Sofia voltaram. A menina vinha radiante, carregando uma sacola cheia de lápis de cor, canetinhas, papel, cola, tudo que uma criança de 6 anos podia sonhar para desenhar. Mamãe, olha quantas coisas! O tio Marcos deixou eu escolher tudo. Carla viu que Marcos havia comprado muito mais que o necessário. Devia ter custado uma fortuna. Marcos, isso tudo não precisava. Precisava sim. Criança tem que ter material para brincar e criar. Sofia se jogou no chão da sala e começou a abrir todos os lápis, organizando por cor, falando sozinha de tanta animação. Era a primeira vez que Carla via a filha assim, completamente feliz, sem nenhuma preocupação. Uma mulher chamada Fernanda ligou. Disse que é sua cunhada e quer marcar uma visita para Marcos. Pediu para você ligar para ela. A expressão de Marcos mudou na hora. O que ela queria? Não disse, só que era urgente. Fernanda é a irmã da minha esposa. Desde que ela partiu, Fernanda fica se metendo na minha vida, querendo saber de tudo. Ela pareceu incomodada quando soube que eu moro aqui. Marcos suspirou. Fernanda acha que ninguém é bom o suficiente. Sempre achou que minha esposa merecia mais que eu. Vai ligar para ela? Vou ter que ligar. Senão ela fica ligando até conseguir falar. Marcos foi para o escritório fazer a ligação, e Carla ficou observando Sofia brincar. A menina estava no mundo dela, desenhando uma casa com jardim, falando baixinho sobre as pessoas que moravam lá. Quem mora nessa casa, minha vida? Uma família, o papai, a mamãe e a filhinha. Eles são muito felizes e nunca passam fome. O coração de Carla se apertou. Sofia estava desenhando o sonho que toda criança tem, uma família completa e feliz. Algo que ela nunca teve, mas que talvez
Só talvez pudesse ter agora. Marcos voltou do escritório com cara fechada. Aconteceu alguma coisa? Carla perguntou. Fernanda quer vir aqui hoje à tarde. Disse que já está a caminho. Disse que precisa conversar comigo pessoalmente. Sobre o quê? Não disse. Mas conheço ela. Deve ter alguma coisa para reclamar. Sofia levantou do chão e se aproximou de Marcos. Senhor Marcos, você está triste? Marcos explicou. Sofia, posso ser seu amigo? Não precisa me chamar de senhor. Sofia assentiu tímida. Marcos abaixou para ficar na altura dela. Não estou triste, princesa. Só preocupado com umas coisas de adulto. Quando eu fico preocupada, a mamãe me dá um abraço. Quer que eu te dê um abraço? Marcos sorriu pela primeira vez desde que voltou. Quero sim. Sofia abraçou Marcos com toda a força dos bracinhos de 6 anos. E naquele abraço, Carla viu algo que a emocionou profundamente. Viu um homem descobrindo o que era receber amor puro de criança. E viu uma menina finalmente tendo alguém que podia a proteger como um pai, mesmo que não fosse oficial. Pronto, Sofia disse, se afastando. Agora você não está mais preocupado. Não estou mesmo. Obrigado, princesa. De nada. Agora vem ver meu desenho. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Carla e Marcos ficaram conversando na cozinha. Era algo que estava virando rotina. Eles dois. Um café. Conversas sobre o dia. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo tudo isso por nós? De verdade? Marcos ficou quieto por um momento. Porque há 2 anos eu estava morto por dentro. Não sentia nada, não queria nada. E de uma semana para cá, eu acordo animado para descer e tomar café com Sofia. Fico ansioso para chegar em casa e ver como foi o dia de vocês. Pela primeira vez desde que perdi minha esposa, eu tenho motivo para sorrir. Somos só uma funcionária e a filha dela, Carla disse baixinho. Marcos olhou nos olhos dela. Não, vocês são muito mais que isso. E eu acho que no fundo, você sabe disso também. Carla sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como Marcos olhava para ela, algo que ia além de gratidão ou amizade. Mas ela tinha medo de se iludir, medo de estragar o que estava dando certo. É melhor eu ir dormir, ela disse, levantando da mesa. Carla, ela se virou. Obrigado por ter trazido luz para esta casa. Obrigada por ter nos dado um lar. Eles se olharam por um momento. E Carla sentiu que algo estava mudando entre eles. Algo que ia muito além de patrão e funcionária. Algo que a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Subiu para o quarto onde Sofia dormia tranquila, o rosto relaxado de quem não tem nenhuma preocupação no mundo. Pela primeira vez em muito tempo, Carla se permitiu sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde Sofia tivesse uma família completa, onde ela tivesse alguém para dividir a vida, onde os 3 pudessem ser felizes juntos. Mas também sabia que Fernanda viria no dia seguinte. E tinha um pressentimento de que a cunhada de Marcos não estava vindo para dar bênçãos. Na manhã seguinte, Carla acordou com Sofia tossindo. Não era aquela tosse seca de antes, mas uma tosse mais profunda que fez ela pular da cama na mesma hora. Minha vida, como você está se sentindo? Sofia tentou responder. Mas a tosse não deixava. Carla colocou a mão na testa da menina e sentiu que estava quente. Febre. O pânico tomou conta dela. Sofia havia melhorado tanto nesses dias. Estava feliz, brincando, comendo bem. Ver a filha doente de novo trouxe de volta todos os medos. Marcos! Ela gritou, descendo as escadas correndo com Sofia no colo. Ele apareceu na cozinha de pijama. Cabelo bagunçado, preocupado com o desespero na voz de Carla. O que aconteceu? Sofia está com febre e tossindo muito. Não sei o que fazer. Marcos se aproximou e viu a menina meio molinha, respirando com dificuldade. Vamos para o hospital agora. Não tenho dinheiro para hospital particular. Carla, esquece dinheiro. Vamos. Marcos pegou as chaves do carro e eles saíram correndo. No trajeto, Sofia estava no colo de Carla, cada vez mais quietinha. A tosse havia parado, mas isso assustava ainda mais. Sofia, minha princesa, fica acordada. Carla sussurrava, tentando manter a filha consciente. Marcos dirigia rápido, mas com cuidado, olhando pelo retrovisor toda hora para ver como elas estavam. No hospital,
Sofia foi atendida imediatamente. Os médicos fizeram exames, medicaram, e depois de 2 horas que pareceram uma eternidade, veio o diagnóstico. Pneumonia leve. Nada grave, o médico explicou. Com o tratamento certo e repouso, ela fica boa em 1 semana. Carla desabou a chorar de alívio. Marcos colocou a mão no ombro dela, tentando consolá-la. Está tudo bem agora. Sofia vai ficar boa. Eu não aguentaria se perdesse ela. Carla soluçava. É tudo que eu tenho no mundo. Não vai perder. E você não está mais sozinha. Eles voltaram para casa com Sofia medicada e mais calma. Marcos improvisou um quartinho no andar de baixo para ela não precisar subir escada. Trouxe travesseiros da sala, fez uma caminha confortável. Tio Marcos, posso ficar aqui vendo desenho? Pode sim, princesa. E se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sofia se acomodou e pela primeira vez desde o susto da manhã, Carla conseguiu respirar aliviada. Obrigada, ela disse para Marcos quando ficaram sozinhos. Pelo quê? Por tudo. Por ter corrido com ela para o hospital, por ter pagado tudo, por estar aqui cuidando. Carla, Sofia não é só sua filha mais. Ela também é importante para mim. As palavras de Marcos fizeram o coração de Carla acelerar. Havia tanto carinho na voz dele, tanto cuidado genuíno. Como assim? Desde que vocês chegaram aqui, eu me sinto pai. Sofia me trata como pai, e eu amo cuidar dela. Carla sentiu as lágrimas voltando, mas eram lágrimas diferentes. Não de desespero, mas de emoção pura. Ela nunca teve um pai de verdade. O homem que a gerou desapareceu quando soube da gravidez. Sofia sempre perguntava por que ela não tinha papai como as outras crianças. E agora? Agora ela desenha famílias com 3 pessoas. Agora ela tem alguém para ensinar ela a cortar pão, para comprar lápis de cor, para se preocupar quando ela está doente. Marcos se aproximou de Carla. E você? Como se sente com tudo isso? Assustada, ela respondeu sinceramente. Porque sei que isso pode acabar a qualquer momento. Sei que não somos realmente uma família. Por que não somos? A pergunta pegou Carla de surpresa. Porque eu sou a funcionária. Você é o patrão. Isso é temporário. Precisa ser? A campainha tocou no horário exato. 2 da tarde, como Fernanda havia combinado no telefone. É ela, Marcos suspirou. Deve ser Fernanda. A mulher que entrou na casa era o oposto completo de Carla. Loira, maquiada, vestida com roupas caras, carregando uma bolsa que custava mais que Carla ganhava em 6 meses. Marcos, ela disse sem nem cumprimentar. Precisamos conversar. Fernanda, esta é Carla. Carla, minha cunhada Fernanda. Fernanda olhou Carla de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Ah, a nova funcionária. Prazer, Carla disse estendendo a mão. Fernanda fingiu que não viu e se virou para Marcos. Posso falar com você em particular? Pode falar na frente da Carla. Ela faz parte da casa. Justamente sobre isso que eu quero falar. Marcos suspirou. Fala logo, Fernanda. Você sabe que sua esposa deixou algumas coisas para mim no testamento. Joias, objetos pessoais. Vim buscar. Está tudo guardado no quarto dela. Pode pegar. Obrigada. Mas tem outra coisa. Fernanda olhou para Carla com nojo. Não acho adequado você ter esse tipo de pessoa morando aqui. Que tipo de pessoa? Marcos perguntou, a voz ficando perigosa. Você sabe. Mulheres que aparecem com lágrimas e histórias tristes. Que usam criança como isca para fisgar homem rico e solitário. Carla sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Com licença? Não estou falando com você, Fernanda disse sem nem olhar para ela. Fernanda, cuidado com o que você fala, Marcos avisou. Marcos, você é muito ingênuo. Olha a situação. Uma desconhecida bate na sua porta molhada de chuva com criança doente e em 3 dias já está morando aqui. Coincidência? Marcos, pelo amor de Deus! E agora está morando na sua casa, comendo da sua comida, gastando seu dinheiro. Você não vê que é golpe? Chega, Marcos falou, se levantando. Mas Fernanda continuou. Sua esposa mal esfriou e você já está bancando mãe solteira. Que vergonha! Carla não aguentou mais. Senhora, a senhora não me conhece para falar assim. Conheço sim. Conheço muito bem gente como você, que usa filho para despertar pena e conseguir as coisas. Sofia está doente.
Carla gritou, perdendo o controle. Passou meses com fome, com frio, sem ter onde morar. Eu não pedi favor para ninguém. Eu trabalho pelo que recebo. Trabalha? Fernanda riu com maldade. Que trabalho? Seduzir homem viúvo? Marcos explodiu. Chega, sai da minha casa agora. Marcos, eu só estou tentando proteger você. Sai daqui! Fernanda pegou a bolsa, mas antes de sair disse: Está bem, mas vim buscar as coisas da minha irmã também. Subiu irritada e voltou minutos depois com uma caixa de joias e algumas fotos. Pelo menos isso ela deixou para quem realmente importava, disse olhando com desprezo para Carla. Mas antes de sair, se virou para Carla. Você não vai conseguir. Gente como você sempre volta para o lugar de onde veio. Quando a porta se fechou, Carla desabou no sofá, chorando. As palavras de Fernanda tinham acertado em cheio nas inseguranças dela. Não escuta o que ela falou, Marcos disse se sentando ao lado. Mas ela tem razão em algumas coisas. Eu sou só uma mãe solteira pobre que apareceu na sua porta. Como é que alguém como você ia se interessar por alguém como eu? Carla, olha para mim. Ela levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. É uma mãe incrível, uma pessoa trabalhadora, honesta. Qualquer homem seria sortudo de ter você na vida dele. Você está falando isso só para me consolar. Estou falando porque é verdade. E porque... Marcos parou como se fosse dizer algo importante, mas não soubesse como. Por que o quê? Porque você e Sofia trouxeram algo que eu pensava que tinha perdido para sempre. Esperança. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz de Sofia da sala. Mamãe, posso tomar água? Carla se levantou rapidamente, ainda processando o que Marcos havia acabado de confessar. Quando voltou de dar água para Sofia, ele estava na cozinha, mexendo um café. Marcos, não precisa dizer nada agora. Sei que é complicado. Sei que talvez você não sinta o mesmo. Não é isso, Carla disse baixinho. É que eu também estou sentindo algo por você, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser boa o suficiente. De Sofia se acostumar e depois a gente ter que ir embora. De me apaixonar de verdade e descobrir que isso é só caridade. Marcos se aproximou dela devagar. Posso te mostrar que não é caridade? Carla assentiu, e ele a beijou. Foi um beijo suave, cheio de cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando se separaram, Sofia apareceu na porta da cozinha. Vocês estavam se beijando? Ela perguntou com um sorriso sapeca. Carla ficou vermelha, mas Marcos riu. Estávamos sim, princesa. Que bom! Agora vocês podem casar e eu vou ter um papai de verdade. A inocência de Sofia fez os dois rirem e chorarem ao mesmo tempo. Era isso que eles queriam. Era isso que estava crescendo entre eles. Uma família real, construída com amor. Sofia, vem cá, Marcos a chamou. Que tal se a gente conversasse sobre isso? Sobre ser uma família de verdade? Sofia correu para os braços dele e Carla se juntou ao abraço. Pela primeira vez em muito tempo, os três sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. 2 dias depois do confronto com Fernanda, a casa havia voltado ao seu clima de paz. Sofia estava se recuperando bem da pneumonia, tomando os remédios certinho e ganhando cor no rosto a cada dia. Carla acordou naquela manhã de domingo com um sentimento estranho no peito. Era como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, uma vida boa demais para ser verdade. Desceu para a cozinha e encontrou Marcos preparando um café da manhã especial. A mesa estava posta com flores do jardim, pães diferentes, frutas cortadas em formato de estrela. O que é isso tudo? Ela perguntou, ainda de pijama. Hoje é domingo. Pensei em fazer algo especial para nós três. A palavra nós ainda causava um arrepio gostoso em Carla. Fazia tanto tempo que ela não fazia parte de um nós. Onde está Sofia? Ainda dormindo. A medicação deixa ela sonolenta mesmo. Eles ficaram em silêncio por um momento, preparando as últimas coisas do café. Havia uma intimidade diferente no ar, como se fossem um casal de verdade organizando o domingo em família. Carla, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já pensou em como vai ser quando Sofia estiver completamente curada? A pergunta pegou ela de surpresa. Como assim? Se você vai querer continuar aqui ou se vai preferir buscar um lugar só de vocês? Carla parou de mexer no café.
Era a pergunta que ela vinha evitando fazer para si mesma. Por que está perguntando isso? Porque eu não quero que vocês se sintam obrigadas a ficar. Quero que fiquem porque querem. E se a gente quiser ficar? Marcos se aproximou dela. Aí eu seria o homem mais feliz do mundo. Nesse momento, Sofia apareceu na cozinha, toda despenteada, esfregando os olhos. Bom dia, família. A palavra saiu naturalmente da boca dela, como se sempre tivesse sido assim. Carla e Marcos se olharam emocionados. Bom dia, princesa. Como está se sentindo? Muito melhor. Posso brincar na piscina hoje? Ainda não, meu amor. Você ainda está tomando remédio. Mas amanhã, quando formos te matricular na escola, podemos conversar com o médico. Sofia fez biquinho, mas logo se animou ao ver a mesa posta. Nossa, que café da manhã lindo! Eles se sentaram juntos e, pela primeira vez, Carla se permitiu imaginar que aquilo podia ser para sempre. Sofia tagarelando sobre os desenhos que queria fazer, Marcos contando histórias engraçadas do trabalho, ela mesma se sentindo parte de algo maior. Marcos, Sofia disse de repente, posso te chamar de pai? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Carla viu os olhos de Marcos se encherem de lágrimas. Você gostaria de me chamar assim? Muito, porque você cuida de mim igual um pai cuida. E você ama a mamãe, né? A pergunta inocente de Sofia fez Carla engasgar com o café. Marcos olhou para ela, esperando uma reação. Sofia, isso é coisa de adulto para conversar. Mas eu vejo vocês se olhando diferente, Sofia insistiu. Igual nos filmes quando as pessoas gostam uma da outra. Marcos riu. Você é muito esperta para uma menina de 6 anos. Então é verdade? Vocês se gostam? Carla ficou vermelha, sem saber o que responder. Era Marcos quem estava tomando a iniciativa sempre, declarando sentimentos, sendo corajoso. Sofia, ela disse devagar, o que você acha disso? Acho o máximo. Sempre quis ter um papai e uma mamãe. E vocês dois são os melhores do mundo. Marcos estendeu a mão por cima da mesa e segurou a de Carla. Sofia, quer saber de uma coisa? Eu também sempre quis ter uma família. E vocês duas são tudo que eu sempre sonhei. Sofia bateu palmas de alegria. Então agora somos uma família de verdade? Carla sentiu as lágrimas escorrendo. Era tudo muito rápido, muito intenso, mas ao mesmo tempo parecia tão certo. Somos sim, minha vida. Somos uma família. O resto da manhã passou como um sonho. Sofia desenhou a família nova com 3 pessoas sorrindo, Marcos ensinou ela a fazer panquecas, Carla se permitiu relaxar e ser feliz sem culpa. À tarde, quando Sofia estava dormindo, Carla e Marcos ficaram conversando no jardim. Tem uma coisa que eu preciso te contar, Marcos disse, parecendo nervoso. O quê? Fernanda não vai desistir fácil. Ela sempre foi ciumenta da irmã, sempre quis o que ela tinha. Agora que vê você ocupando o lugar que ela acha que deveria ser dela. Que lugar? O lugar de alguém importante na minha vida. Carla sentiu um frio na barriga. Você acha que ela vai tentar alguma coisa? Conheço ela há anos. Fernanda não aceita perder. E na cabeça dela você está me roubando dela. Mas vocês nunca... Nunca. Ela sempre deu em cima de mim, mesmo quando minha esposa era viva. Depois que ela partiu, Fernanda achou que tinha direito a tomar o lugar. E agora? Agora ela vai fazer de tudo para separar a gente. Carla ficou quieta, processando a informação. Mais uma luta pela frente. Mais uma pessoa tentando destruir a felicidade que elas finalmente tinham encontrado. Marcos, talvez seja melhor eu e Sofia... Nem termina essa frase. Ele a interrompeu. Não vou deixar Fernanda destruir o que a gente construiu. Mas se ela causar problemas... Que cause! Você e Sofia são minha família agora, e eu vou proteger minha família. A determinação na voz de Marcos fez o coração de Carla acelerar. Ninguém nunca havia lutado por ela daquele jeito. Por que está fazendo isso por nós? Porque vocês me devolveram a vida. Porque quando olho para Sofia, vejo a filha que sempre quis ter. Porque quando olho para você... O quê? Quando olho para você, vejo a mulher que eu quero ao meu lado para sempre. Carla sentiu o mundo girar. Marcos, eu te amo, Carla. Amo você e amo Sofia. Quero que sejam minha família oficial. Você tem certeza? Somos só umas pobres que apareceram na sua porta. Vocês são as pessoas mais ricas que eu já conheci.
ricas de amor, de caráter, de coragem. Carla não conseguiu mais segurar as lágrimas. Eu também te amo, tanto que às vezes tenho medo que seja um sonho. Marcos a beijou, desta vez com mais paixão, como se quisesse provar que aquilo era real. Quando se separaram, Sofia estava na janela, espiando e sorrindo. Peguei vocês! Ela gritou rindo. Eles riram também, e Marcos acenou para ela descer. Sofia, vem cá. Temos uma coisa importante para te falar. A menina desceu correndo e se jogou no colo de Marcos. O que é? Como você se sentiria se eu pedisse sua mãe em casamento? Sofia arregalou os olhos. Sério? Vocês vão casar? Se ela aceitar. Marcos olhou para Carla. Claro que aceito. Sofia gritou antes da mãe responder. Mamãe, fala que sim. Carla olhou para aquela cena. Sofia nos braços do homem que já amava como pai. Os dois olhando para ela com expectativa, a casa bonita ao redor, a sensação de segurança que não sentia há anos. Sim, ela disse baixinho. Aceito sim. Sofia explodiu de alegria. Marcos levantou e girou com ela no colo, e os três se abraçaram ali no jardim como se fossem uma família há anos. Quando vamos casar? Sofia perguntou toda animada. Primeiro vamos conhecer uns aos outros melhor, Carla disse. Depois a gente marca. Mas vão casar aqui na casa? Se vocês quiserem. Marcos sorriu. Quero. E posso ser da minha? Claro que pode, princesa. Naquela tarde de domingo, 3 corações se uniram de forma definitiva. Não eram mais patrão e funcionária. Não eram mais estranhos que se ajudaram. Eram família. Uma família construída com amor verdadeiro, superando todas as diferenças sociais. Mas no fundo, todos sabiam que Fernanda não ia aceitar aquilo quieta. A tempestade estava se formando. E logo eles teriam que enfrentar a maior prova de que o amor deles era real. Por enquanto, porém, eram só 3 pessoas felizes, planejando um futuro juntos, acreditando que o amor vence tudo. E naquele momento, isso era o suficiente. Na segunda-feira pela manhã, Carla acordou com um misto de ansiedade e alegria. Era o dia de matricular Sofia na escola. A menina estava radiante, falando sem parar sobre os amiguinhos que ia fazer, os desenhos que ia mostrar para a professora. Mamãe, posso levar meu estojo novo para mostrar na escola? Pode sim, minha vida. Mas lembra o que conversamos? Tem que dividir com os coleguinhas. Sofia acenou empolgada, correndo para se arrumar. Marcos apareceu na cozinha já vestido para o trabalho. Nervosa? Ele perguntou, vendo a expressão de Carla. Um pouco. Faz tempo que Sofia não vai na escola. Desde que perdi o emprego, não conseguia pagar. Ela vai se adaptar bem. É uma menina inteligente. Eles saíram juntos, os 3, parecendo uma família comum levando a filha para o primeiro dia de aula. Na escola, Sofia se encantou com tudo. A diretora foi simpática, a professora carinhosa, e em poucos minutos a menina já estava brincando com outras crianças. Pode deixar que cuidamos bem dela, a professora disse. Sofia parece uma criança muito especial. É sim, Marcos respondeu com orgulho paternal. É nossa princesa. O nossa não passou despercebido pela diretora, que sorriu vendo a cumplicidade entre eles. No caminho de volta para casa, Carla estava quieta. Preocupada com alguma coisa? Marcos perguntou. É estranho. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia está numa escola boa, tem material completo, não precisa se preocupar com nada. Parece que finalmente consegui dar para ela o que sempre quis. Conseguimos, Marcos corrigiu. E isso é só o começo. Quando chegaram em casa, havia um carro parado na frente. Um carro que Marcos reconheceu na mesma hora. Fernanda, ele murmurou. Ela não estava sozinha. Havia um homem de terno ao lado dela, com cara de quem tratava de assuntos sérios. Marcos finalmente apareceu. Fernanda disse, se aproximando. Este é Dr. Henrique, meu advogado. Carla sentiu o sangue gelar. Advogado nunca era boa notícia. O que vocês querem? Marcos perguntou direto. Conversar sobre a situação desta casa, o advogado respondeu. E sobre certas irregularidades que chegaram ao nosso conhecimento. Que irregularidades? Fernanda sorriu com maldade. Marcos, você realmente acha que pode contratar uma empregada doméstica sem carteira assinada, fazê-la morar aqui com uma criança e não ter problemas?
Carla sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim? Trabalho infantil em residência. O advogado explicou friamente. Exposição de menor a ambiente inadequado. Situação trabalhista irregular. Sofia não trabalha, Carla explodiu. Ela é só uma criança, mas mora numa casa onde a mãe trabalha sem registro, sem direitos garantidos, Fernanda completou. Isso pode ser caracterizado como exploração familiar. Marcos deu um passo à frente. Chega de palhaçada, Fernanda. Fala logo o que vocês querem. O advogado abriu uma pasta. Senhor Marcos, a família da sua falecida esposa está preocupada com suas decisões recentes. Permitir que desconhecidas morem em sua residência, envolvimento emocional precipitado, isso não é da conta de ninguém. É sim, Fernanda disse. Principalmente quando envolve o patrimônio que minha irmã deixou. Carla não estava entendendo nada. Que patrimônio? Marcos ficou pálido. Fernanda, não... Ah, ele não contou? Fernanda sorriu venenosa. Minha irmã deixou 50% de tudo para ele e 50% para a família dela. Eu sou a representante legal da família. E? Carla perguntou confusa. E isso significa que eu tenho o direito de questionar decisões que podem afetar o patrimônio. Como gastar dinheiro com pessoas estranhas, por exemplo. O advogado se intrometeu. Senhora Carla, é melhor a senhora entender a situação. Qualquer tentativa de se aproveitar da vulnerabilidade emocional do Sr. Marcos pode ser questionada judicialmente. Aproveitar? Carla explodiu. Eu trabalho nesta casa, cuido de tudo, limpo, organizo. Sem carteira assinada, Fernanda lembrou. Tecnicamente, isso é trabalho irregular. Marcos estava cada vez mais nervoso. Fernanda, para com isso. Carla e Sofia não estão fazendo nada de errado. Não estão? O advogado perguntou. Então por que não formalizar a situação trabalhista? Por que não deixar tudo claro e transparente? A pergunta pegou Marcos desprevenido. A verdade era que eles haviam deixado as coisas fluírem naturalmente, sem pensar em burocracias. Porque somos uma família, Carla disse, a voz tremendo. Família? Fernanda riu alto. Vocês se conhecem há uma semana. Conhecemos há mais tempo que isso. Uma semana, 10 dias, que diferença faz? Marcos, você está sendo manipulado por uma mulher que apareceu na sua porta com uma história triste. Chega! Marcos gritou. Saiam da minha casa agora! Nossa casa, Fernanda corrigiu. 50% desta casa é minha por direito. O advogado fechou a pasta. Senhor Marcos, vamos ser práticos. A família está disposta a negociar, comprar sua parte ou vender a dela, mas essa situação atual não pode continuar. Que situação? Pessoas estranhas morando num patrimônio que não é só seu. A Carla sentiu como se tivesse levado um tapa. Marcos, isso é verdade? A casa não é só sua? Marcos baixou a cabeça. Carla, eu ia explicar. Explicar o quê? Que estamos morando numa casa que não é sua? Que essa mulher tem direito de nos expulsar? Não é assim. É exatamente assim, Fernanda disse. E é por isso que trouxe uma proposta. Que proposta? Marcos perguntou desconfiado. Você me vende sua parte da casa, pega o dinheiro e vai viver sua vida com suas amigas, longe daqui. Nunca. Ou então, o advogado continuou, regularizamos a situação. Carteira assinada para a senhora Carla, salário compatível com o mercado, tudo dentro da lei. E qual é o problema disso? Carla perguntou. Fernanda sorriu. O problema é que empregada doméstica mora na dependência de empregada, não no quarto principal da casa. A humilhação foi como um soco no estômago de Carla. Ela entendeu o recado. Poderia ficar, mas no lugar que pessoas como ela deveriam ficar. E Sofia? Carla perguntou, a voz quase sumindo. Criança não pode morar em dependência de empregada. Teria que arranjar outro lugar para ela. Vocês estão loucos, Marcos disse. Sofia é como minha filha. E exatamente o problema, o advogado respondeu. Envolvimento emocional inadequado entre patrão e funcionária. Carla não aguentou mais. Chega, eu entendi o recado. Carla, não... Não, Marcos. Eles têm razão numa coisa. Eu realmente não pertenço a este lugar. Você pertence sim. Pertenço como empregada. E empregada não casa com o patrão. Não vira família. Não mora no quarto principal. As lágrimas escorriam pelo rosto dela,
mas havia uma dignidade ferida que falava mais alto que o amor. Vou buscar nossas coisas, ela disse, se dirigindo para dentro da casa. Carla, espera. Mas ela já havia decidido. A humilhação foi grande demais. A diferença social, que eles tinham tentado ignorar, estava sendo esfregada na cara dela da pior forma possível. Fernanda sorriu vitoriosa. Problema resolvido. Marcos olhou para ela com ódio. Isso não acabou, Fernanda. Acabou sim. E agora você vai ver que eu estava certa desde o começo. Enquanto Carla arrumava as poucas coisas que tinham, o coração dela se partia em pedaços. Mas o orgulho falou mais alto. Não ia ficar num lugar onde era vista como aproveitadora, onde Sofia seria tratada como estorvo. A tempestade havia chegado. E dessa vez, parecia que o amor não seria suficiente para vencer. Carla estava terminando de guardar as últimas roupas quando ouviu o barulho do carro chegando. Era Sofia voltando da escola. O coração dela se apertou ao pensar em explicar para a menina que elas teriam que sair dali, deixar para trás a única estabilidade que Sofia havia conhecido. Mamãe, papai! Sofia gritou correndo para dentro de casa. A escola foi incrível. Fiz 3 amiguinhas e a professora disse que meu desenho estava lindo. Carla sentiu as lágrimas chegando ao ouvir Sofia chamar Marcos de papai. Como explicar para uma criança de 6 anos que o sonho havia acabado? Minha vida, vem cá. A mamãe precisa conversar com você. Sofia percebeu a mala aberta na cama e a expressão triste no rosto da mãe. Mamãe, por que está arrumando nossas coisas? Nós vamos ter que sair daqui, meu amor. Sair? Mas por quê? A gente não mora mais aqui? Carla se ajoelhou na altura da filha. É complicado, princesa. Tem pessoas que não querem que a gente more aqui. Que pessoas? Pessoas importantes. Sofia franziu a testa, tentando entender. Mas o papai Marcos não quer que a gente vá embora. Sofia, não! Sofia gritou, começando a chorar. Ele é meu papai. Ele me ama. Ele cuida de mim. Ele disse que a gente é família. Eu sei, minha vida. Mas às vezes as coisas mudam. Não quero ir embora. Quero ficar aqui com meu papai. Sofia saiu correndo do quarto, desceu as escadas e se jogou nos braços de Marcos, que estava na sala discutindo com Fernanda. Papai, não deixa a gente ir embora. Por favor. Marcos pegou Sofia no colo, o coração despedaçado. Princesa, seu papai vai resolver isso, tá bom? Promete? Promete que a gente não vai se separar? Marcos olhou nos olhos da menina e tomou a decisão mais importante da vida dele. Prometo. Fernanda riu com sarcasmo. Marcos, não promete coisas que não pode cumprir. Posso sim, ele disse, colocando Sofia no chão. Sofia, vai lá em cima ficar com sua mãe um minutinho. O papai precisa resolver umas coisas de adulto. Quando Sofia subiu, Marcos se virou para Fernanda com uma determinação que ela nunca havia visto. Quanto você quer pela sua parte da casa? Como assim? Você quer dinheiro, não é? Então me fala quanto que eu compro sua parte agora. O advogado se intrometeu. Senhor Marcos, não é simples assim. Tem avaliações, processos. Não me interessa. Fernanda, fala o valor. Fernanda ficou surpresa com a decisão dele. Marcos, não precisa ser assim. Precisa sim. Você quer me tirar a minha família, então fala logo quanto custa a minha paz. 2 milhões de reais. Feito. O silêncio que se seguiu foi total. Nem Fernanda esperava que ele topasse pagar esse valor. Mas... Marcos, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Amanhã você recebe o dinheiro e me passa a escritura. Quero você longe da minha família para sempre. Fernanda ainda tentou argumentar, mas percebeu que havia perdido. Marcos estava disposto a pagar qualquer preço por Carla e Sofia. Está bem, ela disse derrotada. Mas você vai se arrepender. A única coisa que eu me arrependo é de ter demorado tanto para fazer isso. Depois que Fernanda e o advogado saíram, Marcos subiu correndo para o quarto. Encontrou Carla sentada na cama, chorando com Sofia no colo, tentando consolá-la. Carla, para de fazer essa mala. Marcos, você ouviu o que eles disseram. Eu não pertenço a este lugar. Você pertence sim. E sabe por quê? Porque a partir de amanhã, esta casa vai ser só minha. Comprei a parte da Fernanda. Carla levantou os olhos, surpresa. Você fez o quê? Comprei a parte dela. Agora esta casa é só nossa, e ninguém pode mandar vocês embora.
Marcos, você não precisava... Precisava sim. Precisava porque não consigo viver sem vocês duas. Porque Sofia é minha filha do coração. E você é a mulher que eu quero ao meu lado para sempre. Sofia pulou da cama. Eba, a gente vai ficar. Vamos sim, princesa. Para sempre. Carla se levantou, ainda processando tudo. Mas e se as pessoas falarem? Se disserem que eu me aproveitei de você? Que falem. As únicas opiniões que me importam são as de vocês duas. Marcos, você tem certeza? 2 milhões de reais. Carla, eu ganhei dinheiro a vida toda, mas nunca fui feliz de verdade. Dinheiro a gente reconquista. Família como vocês, não. Carla começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio agora. Mamãe, para de chorar, Sofia disse. Agora a gente é família para sempre. É sim, minha vida. Para sempre. Marcos se aproximou e abraçou as duas. Então aceita casar comigo? De verdade dessa vez? Aceito. Carla sussurrou. Aceito sim. Sofia começou a pular de alegria. Vou ser da minha! Vou ser da minha! 1 mês depois, a casa estava decorada para o casamento. Não foi uma cerimônia grande, só os amigos mais próximos, mas foi perfeita. Sofia foi da minha, radiante com seu vestidinho rosa. Carla estava linda de branco, e Marcos não conseguia parar de sorrir. Quando o juiz de paz perguntou se eles aceitavam um ao outro, Sofia gritou. Aceita, mamãe! Aceita, papai! Todo mundo riu, e os noivos se beijaram com Sofia no meio do abraço. 3 anos depois, Carla estava grávida do 2º filho. Sofia, agora com 9 anos, estava animadíssima para ser irmã mais velha. A empresa de doces gourmet que Carla montou estava indo muito bem, e Marcos havia se tornado sócio oficial. Marcos! Carla disse numa noite, enquanto Sofia dormia entre eles no sofá assistindo o filme. Você se arrepende de alguma coisa? De quê? De ter pago tudo aquilo pela Fernanda. De ter mudado sua vida toda por 2 estranhas. Marcos olhou para Sofia dormindo, depois para a barriga já redonda de Carla. Você sabe qual foi o melhor investimento que eu já fiz na vida? Qual? Abrir a porta naquele dia de chuva, porque foi aí que minha vida de verdade começou. Carla sorriu e se aconchegou nele. A minha também. Sofia resmungou dormindo e se virou, colocando a mãozinha na barriga da mãe. Oi, irmãozinho. Ela sussurrou sonolenta. Você vai adorar nossa família. E ali, naquele sofá, estava a prova de que o amor verdadeiro vence todas as barreiras. Que uma mãe desesperada vendendo doces na chuva pode encontrar não só um comprador, mas uma família inteira. Que às vezes a vida coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. E que quando isso acontece, vale a pena lutar por isso, custe o que custar. Sofia cresceu sabendo que foi amada desde o primeiro dia. O irmãozinho nasceu numa família cheia de amor. E Carla descobriu que às vezes os finais felizes existem sim, mesmo quando a gente menos espera. A história da vendedora de doces que virou princesa não era um conto de fadas. Era real. Era sobre pessoas de verdade, que encontraram umas nas outras o que sempre procuraram. Um lar. Fim da história.